Amém, Tiago. Boa noite. Boa noite, irmãos. Uma alegria, Tiago, muito grande poder voltar para esse ambiente aqui, né? Um ambiente bem conhecido, assim, bem familiar para a minha vida, para o meu espírito. E é uma alegria, uma gratidão mesmo, poder vir aqui, poder repartir um pouquinho a minha vida, né? Aquele entendimento que eu tenho tido com vocês. Então, um momento de muita gratidão mesmo. Poder ver esse povo aí perseverando, né? Começamos esse ambiente aqui que Deus nos deu ali no início da pandemia, há 2 anos atrás, né? Justamente mais ou menos por essa época de março, e estamos perseverando aí, né? Nesse ambiente do estudo de teologia aplicada. Para poder voltar aqui agora, ter essa oportunidade aqui é realmente muito significativo para mim. Poder repartir um pouco, falar desse tema, né, que é um tema tão maravilhoso para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente conhecer juntos, né, na comunhão, que é os dons espirituais, né? Falar sobre os dons espirituais. Então eu queria começar assim, né, lendo, dar uma largada aqui nesse tempo. Muito provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje, mas aí eu já combinei com o Tiago vai me dar espaço para mim poder passar com calma, que eu acho importante a gente poder ter tranquilidade, né? Não ter pressa para conversar sobre essas coisas, poder ter liberdade também, né? De poder voltar caso alguém não consiga acompanhar ou fique alguma dúvida. É importante a gente ter essa liberdade, né? Para a gente deixar tudo bem claro. Então, provavelmente, a gente não termine hoje esse nosso tema que vai ser estudado. Então, eu queria começar ali no livro de Isaías, que a gente pudesse acompanhar, no capítulo 11 de Isaías, que a gente vai ver ali a primeira vez que esses dons, assim, eles são liberados, né? Pelo Espírito, né? Então, no Isaías, profeta Isaías, que é o profeta messiânico, né? O profeta é muito interessante a gente ver que o livro de Isaías tem 66 capítulos, né? Que é o mesmo número de livros que nós temos no cânon sagrado da fé reformada. Então, Isaías, esse profeta que aponta muito para Jesus, né? Que aponta para o Cristo, que aponta para o Messias, ele fala no capítulo 11, a partir do primeiro versículo, ele diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então aqui ele está falando, né, de Jessé, ele está falando de Davi, mas ele está se estendendo para a raiz de Davi, que é Jesus, né, o Messias. E também vai se espalhando para a vida da igreja. Então, nessa cascata descendente e geracional, a gente percebe aqui o primeiro momento desses dons repartidos, né? E para a gente começar a estudar esses dons, é importante a gente fazer 3 perguntas, né? E a gente responder agora essas perguntas aqui à luz das Escrituras, que é: esses dons espirituais, de onde eles vêm? Seria a primeira pergunta. De onde que eles vêm, esses dons? O que são esses dons? Seria a segunda pergunta. Mas o que são esses dons? O que é isso? Dons espirituais. E para qual o propósito que eles são dados? Qual é o objetivo, né? Então é importante a gente responder essas 3 perguntas. Aí eu quero que a gente vá agora lá para o livro de 1 Coríntios, que é onde vocês estão, né, nesse estudo aqui do livro de 1 Coríntios, no capítulo 12.
que é onde a gente vai falar de um grupo de dons. Esses dons que nós lemos ali no livro de Isaías, no Antigo Testamento, nessa expressão aí verotestamentária, da antiga aliança, né, que já fazia uma alusão ao Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor que ia se repartindo ali, né, dentro desse rebento de Jessé. A gente tem 3 vezes sendo explicitados um grupo de dons. Há um grupo de dons explicitados pelo também apóstolo Paulo no livro aos Romanos, no capítulo 12. É importante também vocês anotarem isso aí para vocês poderem também ter uma familiaridade com eles, que são os livros que os teólogos nomenclaturam de os dons da graça, os dons de serviço, que ali tem um grupo de 7 dons. Depois a gente tem lá no livro que também o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, essa carta, no capítulo 4, tem um grupo de 5 dons que são chamados dons ministeriais, dons dados para o ministério. Mas o que nós vamos falar hoje é dos 9 dons que são referidos, que são relatados no livro de 1 Coríntios, também escrito pelo apóstolo Paulo, no capítulo 12. Esses dons, se vocês forem lá se nós partirmos lá de Isaías 11, passarmos por Romanos 12, passarmos também pela carta aos Efésios no capítulo 4 e transitarmos aqui para esse ambiente de dons que nós vamos transitar, vocês vão perceber que esses dons eles se repetem, eles vão se repetindo. Por isso que eu quero que a gente trate isso de uma forma mais ampliada e aplicada, sem muita especificidade. Nós vamos trabalhar o que é cada dom, mas que a gente possa pensar que, na verdade, é o Espírito repartido. Então, eu vou ler ali, eu quero que vocês acompanhem comigo, do primeiro versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios até o versículo 11. Então, diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha como é importante isso. Então, eu não quero que vocês deixem de saber. Depois a gente vai voltar para conversar um pouquinho a respeito. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos imundos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é maldição, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, uma palavra de ciência, ou palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, uma operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedades de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém.
Então, de onde ele vem? Nosso primeiro questionamento, de onde ele vem? Então, ele vem, esses dons vêm de Deus, através do Espírito de Deus. Ele vem do alto. O homem não pode receber nada se do alto não lhe for concedido, é o que fala lá em João. Então, da onde ele vem? Ele vem do alto, ele vem de Deus. É dado espiritualmente pelo Senhor através do Espírito do Senhor. Então, ele não vem do homem, ele não é originado, ele não é, a essência dele não está no homem. Ele vem do alto, ele é previamente nos dado. Não é algo adquirido aqui no nosso tempo de vida. Então, ele vem do alto. O que são esses dons? Segunda pergunta. Então, são capacidades, são habilidades incomuns dadas por Deus. Repartidos, são dons repartidos, é o Espírito repartido na vida da igreja. Então, aquele Jesus que está sendo referido lá no livro de Isaías, que está sobre ele aqueles dons, que também há uma referência em Isaías 61, quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre a vida de Jesus. Ele sendo o Cristo, havia plenitude do Espírito na vida dele. Era a plenitude do Espírito. Então, aqueles dons estavam na vida dele. No seu cumprimento do propósito, ele sendo Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, e a partir da sua ascensão, esse Espírito agora ele é derramado e ele é repartido. Esses dons agora, eles começam aquilo que estava totalmente em Jesus. Por isso que ele é o primogênito, por isso que ele é o Senhor, por isso que ele é o Salvador. Aquele que era cheio de dons, aquele que suportou o seu propósito até a morte e cruz, em obediência, em tudo sendo pecado, sendo tentado e sem pecar. Aquele agora se derrama sobre a vida da igreja, sobre a vida de pecadores, como eu e como tu. Que agora vamos entender o que são isso que foi dado para nós. Então, o que são? Isso vem de Deus. O que são? São habilidades dadas pelo Espírito, repartidas na vida da igreja, dos filhos de Deus. Para qual propósito? Para que é isso? É para edificação da igreja, para edificação, num primeiro momento, individual. Então, a resposta dessa terceira pergunta, para qual propósito, qual objetivo, é o amadurecimento individual do chamado e da vocação. Essa é a primeira coisa que acontece, porque está numa pessoa esses dons. Então, ele é para um amadurecimento individual, em fé, para encontrar um chamado e uma vocação bem definida, uma identidade formada. Só que essa identidade formada, essa vocação estabelecida, esse chamado, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. E ele vai crescendo para quê? Ele vai crescendo para a comunhão. Então, ele vai sendo inserido na igreja. Essa parte bem definida e bem formada, agora ela vai migrando, ela vai sendo transportada para a vida da igreja, para a videira verdadeira. Então, agora, o amadurecimento dessa fé, a partir desse chamado que primeiro amadurece na individualidade, ele migra, ele é enxertado no corpo de Jesus. É onde Cristo revive, renasce, ressuscita, reaparece de forma misteriosa. É um mistério da ressurreição. Aqui aparece o corpo de Cristo agora. A igreja, a noiva, o edifício formado de pedras vivas. São várias alusões a esses dons. Então, esses dons espirituais desse capítulo é chamado de carisma. Se lá em Romanos 12 é chamado de dons da graça ou do serviço, se lá em Efésios são os dons ministeriais, aqui são os dons chamados carisma.
dons carismáticos, que é dons do amor. Dons do amor. Então, esses dons, antes da gente entrar neles propriamente dito, é importante a gente saber que eles são dados e eles são irrevogáveis. Eles não são retirados. Não há um condicional. Se vocês não fizerem o que tem que ser feito, se vocês não forem da maneira que tem que ser, esses dons vão ser retirados de vocês. Não. Lá no livro de Romanos 11, 29, tu não precisa abrir, mas é importante tu anotar para depois tu conferir, diz que os dons e o serviço, eles são irrevogáveis. Não se retira. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer de eles perder a legitimidade. A pessoa pode usar esses dons, e ela vai usar esses dons na vida dela, e pode usar ilegitimamente. Quando que é ilegítimo? Quando é para si. Quando é para o seu próprio interesse, quando é para o seu próprio benefício. Aí ele perde a legitimidade. Por isso que é muito importante a gente entender o que dá legitimidade para a atuação dos dons. O que deixa esses dons legítimos? O amor. Então, o amor é a legitimidade dos dons. Por isso que o capítulo 13, que o Tiago ensinou, passou para a gente, conversou junto conosco, é o capítulo que faz a mediação desses dons carisma, que está no 12 e no 14. É como se ele fosse um intermediário, como se ele fosse a liga para dar legitimidade. Porque lá no 13 vocês lembram que vocês podem fazer qualquer coisa, vocês podem profetizar, vocês podem dar todo o dinheiro de vocês para os pobres, vocês podem entregar o corpo de vocês para ser queimado, mas se não tiver amor, isso perde a validade. Isso é vão. Então, o que dá legitimidade para os dons, para a atuação dos dons, é o amor. Esse direcionamento do Espírito com um propósito para o outro. Esse é o amor. É amar Deus de todo o nosso coração, entendimento, e amar o outro, o próximo, como a nós mesmos. E também o propósito. Então, tem o primeiro propósito, estamos respondendo ainda a terceira pergunta. O primeiro propósito, ele é o amadurecimento individual, o encontro com o chamado e com a vocação. Depois ele vai crescendo, né, para conectar com o corpo, com a igreja, que é esse ambiente da videira verdadeira ali, João 15, e também ele serve como sinais para aqueles que ainda não creem. Então, esses dons que legitimamente, pelo amor, eles são manifestados, eles também sinalizam para aqueles que não creem. Eles são sinais que atraem essas pessoas para o Evangelho, para que eles sejam conduzidos à salvação, à iluminação do entendimento. Amém, queridos? Estamos juntos nessa introdução aí? Graças a Deus. Então, vamos entrar agora, propriamente dito, em cada um desses dons. E eu quero fazer o seguinte, para ficar melhor a memorização e para ficar melhor a pedagogia de aprendizagem, vamos dividir em 3 grupos esses 9 dons. Vamos dividir num grupo. No primeiro grupo, nós vamos botar os dons de revelação. Então, escreve aí, dons de revelação. Quais são os 3 dons de revelação dentre esses 9 dons aqui que foram explicitados aqui por Paulo? Palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, nesse primeiro grupo,
nós vamos colocar palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento e discernimento de espírito. Esses são os dons de revelação. E aí nós vamos agora falar a respeito deles para depois passar para os grupos seguintes. O que é essa palavra de sabedoria? Palavra de sabedoria não é uma palavra de sabedoria humana. Não é alguém que tem muito conhecimento, não é alguém que sabe falar de muitas coisas que vai dar uma palavra de um conhecimento humano. Todos esses dons, eles estão ligados com a nossa interioridade, com a nossa relação íntima com o Senhor, e eles vêm de uma inspiração. Lembra que da onde veio? Veio do alto. Então, a palavra de sabedoria que nós estamos falando é aquela palavra de sabedoria que vem do alto. É numa relação com alguém, vem aquela inspiração do Senhor e tu libera uma palavra de sabedoria para aquela pessoa. Essa palavra de sabedoria, ela já vem com orientação. Não é simplesmente uma palavra solta de sabedoria, é uma palavra que ela revela, porque são dons de revelação, então ela revela um oculto, uma sabedoria superior que não está presente naquele ambiente. Então vem uma revelação e já vem ali uma orientação, o que fazer com aquela palavra de sabedoria. Vocês vão perceber que esses 3 dons que estão dentro desse grupo da revelação são dons que eles vão ali ser muito próximos uns dos outros, vão ter detalhes que vão diferenciar eles uns dos outros. Então, essa palavra de sabedoria é uma palavra que vem revelada, que vem do oculto, que ela vem inspirando e ela já vem também orientando. Amém, queridos? Então, é numa revelação, numa conversa com alguém, tu está ali em espírito e daqui a pouco Deus te revela. E Deus te revela e Deus já também traz uma orientação ali. Isso aí é importante a gente saber que é de uma forma muito informal, querido. Isso aí não precisa às vezes a gente pensa, né, que por ser dons espirituais, a gente acha que tem que ter toda uma formalidade para acontecer. Isso acontece numa conversa do dia a dia, em pé, na fila do banco, comprando pão, conversando com o irmão, num churrasco. Aquela costela maravilhosa lá do Chiarelli, lá, Mix. Vem aquela palavra de sabedoria lá no nosso meio. Porque sempre que a gente está reunido, a gente está em espírito, a gente está ali atento. Né? A gente está ali, pode estar se divertindo, a gente pode estar num ambiente de informalidade, mas a gente está ali atento, porque o Espírito está falando e está fazendo em tempo integral. Então, vem essa palavra de sabedoria na tua vida. Antes da gente passar para a palavra de conhecimento, para a palavra de ciência, é importante a gente saber que todos os dons a gente precisa buscar com zelo. Como o Tiago trouxe, né? Busca todos os dons. Então, todos os dons, esses aqui, a gente já busca. Alguns deles já estão na nossa vida. Nós vamos identificar. Então, mas os outros, tu tem que buscar com zelo. Alguns desses dons aqui, eles vão passar por ti. Tu vai ter algumas experiências com esses dons. Mas alguns, tu vai perceber que eles estão sabedoria que vem com uma orientação a primeira, isso lá em Atos tem um ambiente ali de separação ali daqueles diáconos. Estevão ali é separado, diz que ele falava, não podiam resistir a ele porque ele falava com sabedoria. É esse tipo de sabedoria aqui, uma sabedoria do alto. Lembra que Paulo dizia assim nas cartas dele: eu não veio falar com vocês uma palavra de sabedoria humana. Na minha função, no meu chamado, na minha vocação, para a edificação da igreja, sou inspirado e eu venho com uma sabedoria do alto, algo de Deus aqui, para a vida de vocês.
Lá em Tiago 1,5 diz que quem quer sabedoria tem que pedir para Deus sabedoria. Essa sabedoria é a sabedoria espiritual, porque Ele dá. Então é clamar a Deus, pedir essa sabedoria. Passando agora para a palavra de conhecimento. Essa palavra de conhecimento, ela é aquela palavra que é uma revelação, mas que ela vem a nível de informação. Ela é aquilo que Deus pega e Deus revela. E não há uma orientação. Tem uma revelação. Olha, Deus inspira, revela, fala o que está acontecendo. Às vezes é uma revelação do pecado, às vezes é uma revelação de alguma coisa oculta na pessoa, e é revelado aquilo ali, só que não há uma continuidade, ele não migra para a orientação. A pessoa fica ali, revela aquilo ali, fica orando, fica entendendo, fica pensando, fica tentando saber o que é aquilo ali, né? Uma palavra que vem de sabedoria. Isso aconteceu, essa palavra de conhecimento veio para Pedro, quando ele está lá em Jope, na véspera de ele ir para Cesareia, ali encontrar Cornélio, que era um centurião romano. Ele está orando e vem, ele tem um êxtase, tem uma visão, aquela palavra de conhecimento vem como visão para trazer ali uma revelação para ele, para dizer que o evangelho é para todos, o evangelho é para os gentios também. Então vem aquela palavra ali para ele, para já deixar aquela informação no coração dele, né? Aí depois, na caminhada, ele vai ganhando essa direção, né? Mas vem uma palavra de orientação para ele. Aconteceu também lá em Atos 27, quando tem aquela viagem de Paulo, tu pode anotar aí, que ele pega e vem aquela palavra de conhecimento e ele diz: essa viagem não vai dar certo, vai dar problema. Nós vamos perder tudo, nós vamos perder o barco, nós vamos perder as coisas. Ele fala para o capitão. Veio uma palavra ali de conhecimento para ele. Lá em Atos 21 também, quando Paulo está para ir para Jerusalém, ele se reúne ali com alguns irmãos antes de chegar em Jerusalém, e um profeta chamado Ágabo, ele traz uma palavra, ele pega o cinto de Paulo, se amarra os pés e as mãos e diz: olha, o dono desse cinto, é isso que vão fazer com ele lá em Jerusalém. Traz aquela informação. Inclusive, os irmãos ali ficam confusos e ficam tocados com aquilo ali, que aquela palavra de conhecimento que veio a partir daquele homem, e dizem para ele: não vai porque não é para tu passar por isso. E Paulo entende: não, eu tenho que ir, se é passar por isso, tem que ir. Tu vê que não tinha ali uma orientação, tinha uma informação, palavra de conhecimento. Amém, queridos? Graças a Deus. Aí depois nós temos o terceiro dom aqui dentro desses dons de revelação desse primeiro grupo, que é o dom de discernimento de espíritos. Dom de discernimento de espíritos. Quando a gente fala nesse dom, a respeito desse dom, a gente tende a pensar só no ambiente místico, né? É aquele que consegue visualizar ali anjos, demônios e uma estrutura mais mística e invisível, né? E também tem o dom de tu poder perceber essa sensibilidade espiritual, né? Mas não é só isso. E não é isso o mais importante, na minha opinião. Na minha opinião, o mais importante dentro disso é o discernimento fino de reconhecer os espíritos que estão por trás de qualquer relação. É aquilo que aconteceu, esse discernimento de espírito veio com muita clareza na vida de Jesus com aquela relação em Mateus 16, onde num primeiro momento o espírito que está falando através de Pedro é o Espírito de Deus, quando ele reconhece que ele é o Cristo, e no momento seguinte ele quer pedir para Jesus se proteger e ele é reconhecido ali como Satanás.
Então, no momento, ele era o Espírito de Cristo e no outro momento, o Espírito do Anticristo. Então, esse discernimento, ao meu ver, ele é mais importante. Paulo, quando chega lá em Filipos, aquela mulher vai andando atrás deles, dizendo, olha, vocês são homens de Deus, vocês são servos do Altíssimo, e ele discerne que aquilo ali é um espírito maligno e expulsa, libertando aquela mulher. Porque ele discerne espiritualmente. Então, ele é um discernimento espírito. Esse discernimento espírito, vocês podem ver depois, coloca do lado aí, desse discernimento espírito, o texto que está em 1 João 4, do 1 ao 6. Que ele começa dizendo ali que nós temos que provar os espíritos para entender qual é o espírito do Cristo e o espírito do Anticristo, qual é o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós temos que buscar esse discernimento nesse dom espiritual. Então, aqui nós fechamos esse primeiro grupo, né? Depois nós passamos agora, se o primeiro era o grupo do dom de revelação, agora vamos entrar no grupo do dom de poder. O dom de poder, esse é o dom visível, né? Esse é o dom que aparece, né? São os dons que são mais, digamos, evidentes, né? Dons de poder. Primeiro, é o dom de fé. Segundo, é o dom de operação de milagres. E terceiro, é o dom de cura. Então, esses também estão entrelaçados, estão muito aproximados uns dos outros. Por quê? Porque essa fé o dom de fé não é a fé normal, não é a fé da gente crer em Jesus, não é a fé quando agora Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Essa é uma fé especial. É uma fé aprofundada. É uma fé que revela o reino para outras pessoas. Aquela fé mais profunda, é aquilo que vem numa inspiração que desce, que tu crê numa impossibilidade. E aquilo ali, de fato, ocorre. Uma fé especial. É a fé, por exemplo, de Jesus transformando água em vinho. Aquela fé, vem aquele ambiente, porque tinha um propósito. Qual o propósito? Revelar o reino de Deus. O benefício ele não pode ser pessoal. Então, é essa fé que não está ligado, principalmente com a cura. É uma fé especial, que vai revelar o reino. Ele é em benefício do reino. Depois tem a operação de milagres. A operação de milagres, ele é esse tratamento que ocorre no momento que há uma ação extraordinária, como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, através de Josué, Mar Vermelho com Moisés, aquela operação de milagres. Cai as muralhas de Jericó, dá as voltas e acontece aquele ambiente extraordinário, sobrenatural. Operação de milagres, algo surpreendente que acontece, inesperado, impossível. Tem gente que move esses dons, tem gente que move essas coisas. Tem gente que tem isso, esse dom na vida dele. Mas é importante falar que nós precisamos buscar todos os dons com zelo. Todos os dons. Então, tem a fé, essa fé que ela é especial, que ela é para um momento ali especial, né? Uma fé que ela cresce naquele momento ali, por inspiração divina. E tem esse momento que há um desencadeado, uma operação ali de um milagre extraordinário.
E o terceiro dom desse grupo, que é o grupo do poder, é a cura. Aí a cura propriamente dita, aí é cura. Aí é o cego que não enxergava, enxerga. Aí é o leproso que é tocado e fica curado. É a mulher do fluxo de sangue que toca e fica curada. É aquele coxo lá na Porta Formosa que é alcançado ali pelos olhos ali de Pedro e de João e é curado. Então, esse dom extraordinário de cura. Tem gente que tem esses dons aí muito latentes na vida deles. A gente tem que saber disso para usar isso para o corpo, para usar isso para o reino, para inserir isso na videira. Por isso que sempre que nós falarmos de cada um desses dons, nós conectamos naquelas 3 perguntas lá. Da onde vem, o que são e qual o propósito, para quê? Para que ganhe uma legitimidade. O que dá legitimidade para o dom? O amor. Então, fechamos agora esse segundo bloco de 3 dons. E agora vamos passar para o último bloco desse dom carisma, que é os dons de fala, os dons de verbalização, são dons verbais agora. São dons de anunciação vocal, que é a profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, primeiro, e aqui é importante a gente ressaltar que o dom de profecia é o dom mais excelente. Então, dentre os dons, não no sentido de maior ou menor, mas é o dom da anunciação, é o dom profético. É o dom do anúncio. Aqui não o anúncio como nos dons da revelação, mas aqueles que vão anunciando não uma adivinhação do futuro, mas aquilo que já foi estabelecido no passado. Vai anunciando, é aquilo que diz que sem profecia o meu povo se corrompe. Voltar para o espiritual, voltar para aquilo que Deus falou, para aquilo que Deus já estabeleceu, para aquilo que Deus já disse, para aquilo que Deus já pactuou, para aquilo que já foi declarado numa aliança, para aquilo que cai dentro do nosso chamado, da nossa vocação e da nossa identidade. Profetizar. Esse dom profético, essa coragem, essa ousadia de falar, de anunciar, de dizer quem Deus é, o que Ele faz, num momento bem específico. Esse dom profético, ele é tão importante que ele está dito, declarado, anunciado em todos esses grupos que nós referimos, tanto em Efésios, nos dons ministeriais, quanto em Romanos, nos dons da graça ou de serviço. O dom do anúncio, o dom profético. Anuncia essa profecia, esse dito, essa profecia, esse dom profético. Para que é esse dom profético? Isso está lá no capítulo 14, está explicando, tu pode ler num outro momento, e no versículo 3. Para que é esse dom profético? Eu vou abrir e vou ler aqui para ti, porque ele está aqui bem pertinho de mim. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, tu vai colocar aí do lado desse dom profético. Para que é? Para exortação, para edificação e para consolação. Então, ele não é para um espetáculo. Por isso que ele precisa estar no discernimento. Por isso que a profecia ela está sujeita ao profeta. A responsabilidade do profeta. Porque quando ele libera aquela palavra, quando ele libera aquele marco profético de Deus, aquilo ali tem que exortar. O que é exortar? Animar, estimular. Ainda que às vezes em correção, mas aquilo gera um estímulo. É diferente do rigor da admoestação. Então,
ele exorta. Então, ele exorta e já edifica. Aquilo ali firma, aquilo ali constrói e consola. Então, já vem com perdão, já vem com conforto, já vem com absolvição, com justificação. Então, a profecia, ela exorta, ela edifica e ela consola. A gente tem que ter muito cuidado, né? A gente precisa entender bem o que significa isso, porque hoje em dia isso aí está muito banalizado, a gente está muito atrás dessas adivinhações, dessas palavras, então tem que ter cuidado, a gente não deve sair atrás. Quando vem uma palavra para nós, uma palavra de Deus, não sai comprando aquilo ali como definitivo. Calma, espera, pensa, ora, porque a palavra profética, ela é algo que já está em ti. Aquilo ali vai testificar, aquilo vai confirmar. Aquilo já está em ti, por isso que é uma declaração de algo que já existe. Pode ser que só esteja oculto, por isso que calma, espera, deixa aquilo ali. Deus vai confirmando mesmo, ele vai falando, mas deixa aquilo ali se cumprir, né? Ter uma testificação no Espírito, né? Por isso que ela exorta, edifica e consola. Ela dá paz no coração da gente. Essa é a profecia. O dom de línguas. O dom de línguas é uma coisa que nós deveríamos gastar mais tempo falando só nele. Eu acho até que posso combinar depois com o Tiago para a gente poder conversar a respeito só dele, porque realmente ele é um pouco mais complexo assim para a gente conversar. Ele tem muitas vertentes, né? Mas o dom de línguas, ele é uma evidência do batismo do Espírito Santo. Mas ele não é uma obrigatoriedade. Não é uma coisa que a gente tem que pensar que, poxa, eu não tenho, se eu não orei em línguas ainda, então eu não sou batizado, então eu não sou salvo. Aí vem uma loucura na cabeça da gente. Não é nada disso. Não é nada disso. Isso aqui é um dom para edificação de si mesmo. O dom de línguas, ele edifica a si mesmo. Alguém que ora em línguas ali, vai exercitando, tem que buscar esse dom, ele está disponível para todos. Então nós temos que buscar esse dom de orar em línguas estranhas para nos edificar. É o dom de oração. Esse é um dom de oração. Esse é um dom individual, é um dom de oração. É um dom para ti. É um dom que tu ora e vai te edificando. Vem no espírito de oração, dentro da nossa oração que a gente tem, nosso ambiente de oração diário, tem essa variação dentro da oração que é o orar em línguas. E agora ele entra numa conexão, né? Muitos até conectam esses dois dons como um só. Eu, inclusive, penso dessa forma, né? Mas eu coloquei ele distintamente aqui para a gente poder dividir assim, de forma proporcional, assim, né? 3 e 3, né? Mas o dom de interpretação de línguas, ele está conectado com o dom de línguas. E os dois conectados, eles são a anunciação da profecia. Então é como se, digamos assim, o dom de profecia é nota de 100 e o dom de línguas e interpretação é 50 cada um. Ele aponta, ele profetiza também quando há interpretação. Então essa interpretação pode ser tu mesmo orando em línguas, interpretando subsequentemente aquilo que tu falou. Pode ser tu orando em línguas e alguém interpreta que está naquele ambiente de oração aquilo que tu falou. Pode ser alguém orando em línguas e tu ganhar essa capacidade de interpretar aquilo que foi falado. Esse é um dom assim, né, que assim particularmente eu já tive algumas experiências assim, tanto em ver pessoas interpretando, como vir sobre a minha vida e eu interpretar, eu orar e uma pessoa se levantar e interpretar. E isso é tremendo, irmãos. É algo muito lindo, muito forte, né? Que é emocionante, assim, tu vê o Espírito Santo ali, porque ali tu vê a unidade ali do Espírito mesmo. Naquela fusão ali, é uma coisa muito linda de tu perceber, assim, se edifica mesmo muito a nossa vida.
Então, buscar isso com zelo também. Esse dom Porque Paulo diz assim, olha, ninguém fala em línguas, eu falo mais que todo mundo em línguas. Mas eu prefiro que profetize. Então, tem que ter essa ligação. Então, aqui fecha, irmãos, esses 3 grupos de 3 dons, né? Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de verbalização, os dons vocais, né? Os dons da fala, do anúncio. Então, é como se fosse assim, a revelação ali, o amor do Pai, que é a legitimidade dos dons no primeiro grupo, que é o Pai revelando ali o amor através da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento e interpretação. Depois migra isso para aquilo que é o poder, aquilo que é aparente, que é a graça do Filho, a manifestação da graça do Filho, e depois a verbalização dentro da comunhão do Espírito. A fala, a exortação, a edificação e o consolo. E para fechar assim, né, esse estudo aqui, para a gente poder fechar, depois eu vou conversar com o Tiago para ver se a gente trabalha um pouco mais os dons da graça, que está lá em Romanos 11, e depois os dons ministeriais. Mas hoje a gente fecha isso aqui insistindo nisso, buscar todos os dons. Eu orando aqui, eu selecionei 3 experiências que eu tive para poder trazer como testemunho para vocês. Experiências que eu tive cotidianas dentro dessa teologia aplicada, que aconteceu comigo e bem no início da minha caminhada eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas era para mim entender quando esses dons passam por nós, né? Então, o dom desse conhecimento, dessa informação, né? Nada revelação lá. Um dia eu estava caminhando em Porto Alegre, na rua, estava passando, e passei por um prédio que estava em construção, e ali dentro, na frente daquele prédio, tinha aquelas casas ali construídas para vender ali os apartamentos, né? O prédio ainda estava no chão ainda, mas já tinha ali alguém para apresentar o projeto, um corretor. E aí eu passei ali e olhei a casa assim e vi que tinha uma mulher lá dentro. E aí eu fui caminhando, e aí quando eu andei uns 50 metros, antes de eu chegar no final da quadra, o Espírito falou no meu coração, eu tive a sensação que tinha caído algo que estava me inspirando aí, dizendo, volta lá naquela mulher lá. Eu sabia que era aquela mulher que tinha me chamado a atenção visualmente, eu tinha olhado, tinha visto ela sentada lá dentro, volta lá e diz para ela que eu tenho uma porção dobrada para ela, que ela não precisa mais ficar a noite toda acordada que nem ela ficou essa noite. Veio aquilo ali para mim assim, e aí tu fica confuso, né? Aí tu fica pensando, o que é isso? Como é que eu vou chegar lá e falar isso para a mulher? Mas aí tem aquele impulso do Espírito, né? Por isso que é uma coisa, é loucura, né? Para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos, o poder de Deus, o Espírito, é o Espírito que te leva mesmo para te dar uma experiência com Ele. Aí eu fui ali lutando comigo mesmo ali, com Deus, e não é da minha cabeça, loucura e tal. Eu fui, até que no fim, o Espírito te leva, voltei lá, entrei ali, né? Todo envergonhado ali. Fiz ali uma interpretação, que é comprar um apartamento, eu estou ali, tenso ali, ela está ali comigo, aí eu peguei, chegou um momento, veio, me queimou no Espírito, e aí eu falei para ela, olha, eu quero te dizer que eu passei aqui na frente e Deus falou comigo, eu não sei o que tu crê, eu não sei qual é a fé que tu confessa, mas eu quero te dizer que Deus falou para me te dizer que é para tu ter, que Deus vai ter uma bênção dobrada sobre a tua vida. E que não é mais para tu, não vai ficar mais a noite toda acordada como tu ficou agora. Essa mulher caiu em prantos lá na minha frente, caiu chorando. Aí ela me contou depois, né, que ela tinha sido ali abusada por uma pessoa da família dela e que ela estava grávida, e naquele dia anterior, daquele dia que ela estava ali, ela tinha sabido que era gêmeos. O filho dela, né? Então a questão da porção dobrada era porque eram 2 crianças e tal, e ela tinha mesmo ficado toda a noite muito preocupada, muito tensa, muito nervosa. Então uma experiência assim para mim, né? Nunca mais vi aquela mulher, nunca mais, mas uma experiência. Passou aquele dom ali do conhecimento,
da palavra de conhecimento sobre a minha vida. Depois, uma outra experiência que eu tive, que foi uma experiência de fé, que foi gerada fé, eu acho que a maioria aqui sabe desse testemunho, que uma vez eu perdi uma chave no meio de um lago lá, terrível, um lago lá, enorme, que era impossível de achar. Fui brincar com as crianças lá, perdi a chave do carro ali, não pude pegar o carro e fui embora. Quando eu estou indo para casa, passou essa palavra, essa fé no meu coração, que era para me voltar lá, que eu ia achar a chave. Uma loucura. Não tinha como achar. Como é que vai achar? Uma chave daquele lago, daquele tamanho, eu nem sabia onde é que eu tinha andado, tinha brincado com as crianças ali toda manhã. E aí voltei lá, Deus começou a me dar a palavra. Imagina tu ter fé de lá. Aí voltei lá, fui lá, no fim, achei a chave lá dentro, lá sobrenaturalmente. Passou por mim ali aquela fé que ela é extraordinária, que ela é mais avançada. E também me lembrei de uma experiência que eu tive com o dom de cura. Né? Um dia chegou um homem para falar comigo lá no meu gabinete, lá em Porto Alegre. Eu estava lá, ele chegou e ele estava ali com uma situação muito difícil. Ele estava há alguns meses como se fosse uma lepra no corpo dele, todo ferido, mas já tinha ido em tudo que é médico, ninguém tinha conseguido curar ele. A camisa dele colava assim nas feridas, ele tirava a camisa, saía tudo ensanguentado, ferido, ele não conseguia dormir de noite, ele se raspava com um garfo toda noite, estava terrível, aquele homem estava numa situação assim deplorável. E aí Deus falou comigo, naquele momento ali, eu pedi para ele tirar a camisa. Ele tirou a camisa, eu vi aquelas costas daquele jeito, todo daquele jeito, o corpo todo daquele jeito, parecia uma lepra, carne viva e ferida. E aí Deus pegou e falou no meu íntimo também, veio aquela palavra, aquele dom de cura. Aí Deus disse: tira a tua camisa agora, abraça ele e ora com ele. Aí eu tirei a camisa, abracei ele, comecei a orar com ele. No outro dia, esse homem já estava ficando bom, já estava curado, foi questão de dias ali, ficou novinho de novo. Então, são os dons que passam pela vida da gente. Né? Isso, não virei um curandeiro por causa disso. Não é esse não é o meu dom, mas ele passou por mim e eu busco ele. Eu quero poder ser usado para o reino, né? Com esses dons aí. Eu quero que tu também deseje isso, porque isso é bênção de Deus para a tua vida no amadurecimento e para a expressão do reino também em toda a terra. Amém, queridos. Tiago, era isso, meu irmão. Acho que passei um pouquinho de tempo aí, não é? Passou um pouquinho aí. Mas, graças a Deus, eu espero que vocês tenham aí desfrutado aí desse resumo, né? Assim, de falar sobre isso. E a gente está à disposição aí para conversar mais sobre isso, para tirar alguma dúvida, ou para também ouvir alguma outra vertente de pensamentos também. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Obrigado, Tiago.